Olá, eu sou o professor Cláudio Marcelo e o vídeo de hoje é destinado para aquelas pessoas que fazem aplicação em renda variável. E a gente vai discutir um pouquinho sobre como que é a forma de tributação e como que deve ser reportado na declaração de imposto de renda este tipo de operação, de renda variável. Essas operações de renda variáveis são aquelas cuja a remuneração ou retorno do capital ele acaba não sendo dimensionado no início da operação. Nesse tipo de renda variável incluem-se as ações, as cotas de capital, ouro, ativos financeiros, contratos negociados em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e de assemelhados. Então, este conjunto de aplicações ele acaba sendo considerado como renda variável. Basicamente, nestas rendas variáveis tem aquelas transações em que as pessoas acabam aplicando, iniciando a aplicação e encerrando a aplicação no mesmo dia, num processo de compra e venda que é chamada de day trade, né, cuja quantidade acaba sendo negociada ali no mesmo dia, né? Ela é liquidada dia após dia, a pessoa vai comprando e vai investindo, e vai comprando e vai investindo em diversas ações de companhias. Neste caso, a tributação sobre os ganhos que existem dentro dessas operações de day trade, a alíquota do imposto é de 20%. Para outros tipos de rendas variáveis, a alíquota muda um pouquinho, mas no day trade é 20%. E ele deve ser sempre pago até o último dia útil do mês subsequente à realização daquela determinada operação. Também no caso do day trade, é permitida a compensação das perdas incorridas ali realizadas no mesmo dia. Porque neste processo de apuração, se houve o ganho, houve a perda na compra e na venda das ações, pode ir gerando alguns prejuízos ali, que é a perda, e aí pode ser compensado dentro do mesmo dia. Não pode ser compensado esse prejuízo acumuladamente quando muda de ano, né? Tem que ser dentro do próprio dia, né? Por isso que essa característica de ser day trade. Nas outras aplicações em renda variáveis, né, que eu havia comentado anteriormente, que não é aquela do dia, né, não é o day trade, a alíquota das operações, né, neste chamado de mercado à vista, a termo, de opções e de futuro, é de 15% a alíquota do imposto. Tanto no day trade quanto nesses outros tipos de rendas variáveis, o recolhimento do tributo é feito através de uma DARF, né? De uma guia, e deve ser colocado o código 615 para poder fazer esse recolhimento e a Receita ter o controle sobre essas arrecadações, né? É importante também destacar que a Receita Federal ela sabe antecipadamente se nós fizemos essas operações de day trade ou algumas outras operações em bolsa de valores. Existe popularmente um imposto chamado de imposto dedo duro, né, porque ele revela essa questão de que nós estamos aplicando em bolsa de valores, independentemente do valor, né? Nas operações tradicionais, esse imposto dedo duro é de 0,005%. E na operação de day trade, ele é de 1% sobre o valor das aplicações, das aquisições que as pessoas físicas vão fazendo ao longo do tempo, né? E isso pode ser compensado, este imposto que no momento da operação já existe, ele pode ser compensado futuramente com o imposto apurado ali nos eventuais ganhos que as pessoas tenham com essas transações. Existe também, é importante frisar, uma questão de isenção, né? Então, não são todas as operações que exige a apuração efetivamente ali do ganho ou da perda para ter a tributação. Neste caso da isenção, se o total das alienações, né, que seriam o total das vendas, com estes ativos relacionados à venda variável, não excederem no mês a R$ 20 mil,
nessas operações em ações, em mercado à vista, da Bolsa de Valores, em mercado de balcão, não excedendo a R$ 20.000 no mês, aí teria a isenção tributária. Então tem que tomar cuidado, quem pratica muito essa questão de aquisição e venda de ações, procurar ficar dentro desse limite, de até R$ 20.000 no mês, no conjunto das transações realizadas com esses tipos de ativos. Também, eventualmente, se a pessoa aplicar em ouro, né, que também é uma renda variável, essa mesma isenção vale, né? Se as transações forem até R$ 20.000 no mês, também estaria isenta da tributação deste valor. Há ainda uma questão meio que escondida dentro das regras tributárias em relação a ganhos líquidos, que diz respeito a quando a pessoa aplica em determinados tipos de companhia cujo valor de mercado seja inferior a R$ 700 milhões e a receita bruta anual inferior a R$ 500 milhões, também é um benefício da isenção do imposto. Isso está previsto numa instrução normativa da Receita Federal do Brasil. O número dessa instrução é 1585 e ela é de 2019. Então é mais uma dica, eventualmente se tiver aplicação em empresas com esta estrutura, poderá fazer uso da isenção do imposto. Quando a gente fala da apuração do ganho efetivamente, para saber se haverá tributação ou não, é sempre levado em consideração o preço de compra da ação e por isso que seria conveniente que as pessoas controlassem isso dia a dia mesmo, na medida que vá adquirindo novas ações, tenha o controle efetivamente do preço de compra e de todos os custos vinculados a esse preço de compra, né, como taxas de administradoras, né, de corretoras, eventualmente outras taxas que sejam necessárias para fazer esta aplicação. E a legislação determina que seja feito um custo médio ponderado. Este custo médio ponderado ele seria o valor unitário da ação multiplicado pelo número de ações dividido pela quantidade de ações. Esse é o custo médio ponderado. Assim, se uma pessoa for comprando ao longo do período ações de uma mesma companhia, mas que ela vai naturalmente mudando o preço dessa ação, terá que fazer essa média ponderada para se ter um custo ponderado da aquisição deste ativo. E isso vai compor o preço. Por isso que é importante ter o controle, talvez em uma planilha Excel ajudaria bastante. Algumas corretoras já fornecem isso também aos seus clientes, às vezes de uma forma gratuita, às vezes cobrando, mas o importante é que tenha, porque senão vai dar uma dor de cabeça danada na hora da apuração do ganho. Aí então pegaríamos esse preço médio da compra das ações e diminuiríamos o preço de venda, para daí termos a apuração se a pessoa física teve o ganho naquela alienação, naquela venda, ou ela teve um prejuízo. Lembrando que no caso de renda variável que não seja day trade, né, as perdas elas poderão ser compensadas com os ganhos líquidos, né, isso dentro do próprio mês ou em meses subsequentes. Então, inclusive, desde que essa movimentação apareça dentro de um demonstrativo da declaração de ajuste anual, um demonstrativo chamado de apuração de ganhos, desde que esta movimentação seja informada lá dentro da demonstração do imposto de renda, os prejuízos, inclusive, eles poderão ser aproveitados em anos subsequentes. Não no day trade, mas nas outras operações é sim possível esse aproveitamento, né? Então, no demonstrativo de apuração de ganhos vinculados à renda variável, ele serviria para todas aquelas alienações de ações no mercado à vista, em bolsa de valores, alienação de ouro, ativos financeiros que eventualmente o contribuinte tenha feito, operações de mercado a termo, de opções de futuro, ou seja, é um conjunto bastante grande ali
de ativos de renda variável que devem ser controlados através deste demonstrativo, que ele faz parte da demonstração de ajuste anual lá do imposto de renda. Importante ter ali essa escrituração, esses registros, para poder ter o aproveitamento do prejuízo futuramente, né? E apurar também corretamente ali a base de cálculo do imposto de renda em si. Esses ganhos líquidos que são apurados, né, mês a mês dentro desta apuração de renda variável, ele acaba não sendo compensado na declaração de ajuste anual. A gente tem que fazer essa demonstração como uma informação para a Receita Federal, mas não há possibilidade de compensação com, eventualmente, o imposto que esteja sendo apurado dentro da declaração. É mais para justificar, né, como que um determinado contribuinte gerou recursos para aquisição de ativos, né, e uma das justificativas pode ser pela venda de ações, e controlar também o recolhimento, do que tributar ali efetivamente no momento da declaração do imposto de renda, né, porque são eventos distintos, né. O imposto, nas transações feitas em bolsa de valores, ele é devido no mês subsequente à apuração do ganho ou da perda, né? E não somente ali ao final do ano. A maneira de registro dentro dos campos próprios lá na declaração do imposto de renda, todas as vezes que nós fazemos a aquisição desses ativos, né, dessas ações, desses ativos financeiros, de ouro, seja lá o que for, ele deve fazer parte da ficha de bens e direitos. Normalmente, se for operações com ações, tem um código 31, se for opções, contratos futuros, ele tem o código 47. Mas o importante é que no momento da aquisição, nós consigamos fazer o registro dentro desta ficha de bens e direitos. Alguns destes ativos, eles podem ser remunerados, né, quando a pessoa participa do capital de uma outra companhia, ela pode receber algo que é chamado de juros sobre o capital próprio. Esses juros sobre o capital próprio é uma remuneração para aquelas pessoas que participam de cotas de capital de outras companhias, que não são os dividendos, né? O juros sobre o capital próprio ele é distinto do dividendo. Tendo esse recebimento do juros sobre o capital próprio, ele deve ser declarado lá ao final do ano como rendimento sujeito à tributação exclusiva. Então, quando nos pagam, nos remuneram por este juro, já acaba sendo descontado o imposto de renda na fonte sobre aquele valor que nós recebemos. E aí nós devemos registrar isso lá com o código 10, na ficha de rendimento sujeito à tributação exclusiva. Os dividendos, o tratamento tributário já é um pouquinho diferente. Quando a pessoa física recebe os dividendos, esses dividendos são considerados como rendimentos isentos e não tributáveis. Então, acaba não tendo desconto do imposto de renda nem no momento do recebimento do dividendo e nem quando nós prestamos contas também ao final do ano. E ali na ficha de rendimento isento e não tributável, ele acaba aparecendo com o código número 09. Também aquelas vendas, né, aquelas alienações, que embora elas sejam por um valor, né, pelo valor da transação inferior a 20 mil reais, que daí tem o benefício da isenção tributária ali do imposto de renda, também estas alienações elas têm que ser informadas na declaração do imposto de renda e elas acabam aparecendo como rendimento isento e não tributável também, né, nesta ficha de rendimento isento. E o código que devemos registrar lá é o código número 05. Ok? Então, são muitas, né, informações que nós devemos tomar um cuidado danado no momento da declaração do imposto de renda e não nos esquecermos de prestar as devidas contas com o leão para não termos problemas futuramente. Agradeço imensamente que vocês tenham assistido a esse vídeo e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.